Este é o AGV Tech, um canal dedicado a contar histórias reais sobre tecnologia, engenharia e as grandes obras que moldam o nosso tempo. Eu sou Adriano Garcia, produtor do canal, e neste documentário você vai conhecer a trajetória do Rodoanel Mário Covas, uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil, e o significado da inauguração do Rodoanel realizada no dia 22 de dezembro. São Paulo, a maior metrópole do país. Um centro econômico que concentra milhões de pessoas, veículos e mercadorias em movimento constante. Durante décadas, o crescimento acelerado da cidade transformou suas vias urbanas em gargalos. Caminhões vindos de todas as regiões do Brasil cruzavam a capital para alcançar outras rodovias, dividindo espaço com o trânsito local e agravando congestionamentos históricos, especialmente nas marginais Tietê e Pinheiros. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de um anel viário ao redor da cidade, uma estrada capaz de desviar o tráfego de passagem, conectando rodovias sem a necessidade de atravessar o coração urbano de São Paulo. Assim nasceu o Rodoanel Mário Covas. Imagine uma estrada circulando toda a região metropolitana de São Paulo, um cinturão que envolve a maior metrópole do Brasil, conectando as principais rodovias federais e tirando caminhões e carros pesados das vias urbanas mais congestionadas. Esse é o Rodoanel Mário Covas, uma das maiores e mais estratégicas obras de infraestrutura do país. Rodoanel de São Paulo, a maior obra viária do Brasil e o desafio da mobilidade. AGV Tech. Produção: Adriano Garcia. São Paulo, a maior metrópole do país. Um dos maiores centros econômicos do planeta. Mas também uma cidade marcada por um problema crônico: o trânsito. Todos os dias, milhões de veículos disputam espaço nas ruas, avenidas e marginais. Caminhões dividem o mesmo asfalto com carros de passeio, ônibus e motocicletas. O resultado é conhecido: congestionamentos gigantescos, atrasos, poluição e prejuízos econômicos bilionários. Foi nesse cenário que nasceu uma das obras mais ambiciosas da engenharia brasileira, o Rodoanel Mário Covas. Antes de entender sua grandiosidade, é preciso compreender o problema que ele tenta resolver. Durante décadas, São Paulo cresceu de forma acelerada e desordenada. A cidade se expandiu, a população aumentou, a frota de veículos explodiu, mas a infraestrutura viária não acompanhou esse ritmo. Rodovias federais e estaduais, projetadas para ligar cidades e estados, passaram a atravessar áreas urbanas densamente povoadas. Caminhões que deveriam apenas cruzar a região metropolitana acabaram utilizando vias internas da cidade, como as marginais Tietê e Pinheiros. Esse fluxo pesado sobrecarregou completamente o sistema viário urbano. A solução pensada pelos engenheiros e urbanistas foi ousada: criar uma grande rodovia de contorno capaz de desviar o tráfego pesado e conectar todas as principais rodovias que chegam a São Paulo sem que os veículos precisassem entrar na cidade. Assim nasceu o Rodoanel Mário Covas. O Rodoanel Mário Covas foi projetado como um grande anel rodoviário ao redor da região metropolitana de São Paulo. Uma via expressa, moderna, com múltiplas faixas, acessos controlados e foco no transporte de cargas e longas distâncias. O objetivo era claro: tirar caminhões das marginais, reduzir congestionamentos urbanos, melhorar a logística e aumentar a eficiência do transporte no maior polo econômico do país. Mas transformar essa ideia em realidade não seria simples. A obra foi dividida em trechos, conhecidos como trechos Oeste, Sul, Leste e Norte. Cada um deles apresentava desafios técnicos, ambientais e políticos diferentes. O trecho Oeste foi o primeiro a ser entregue e rapidamente mostrou o potencial do projeto. O trânsito pesado começou a ser redistribuído e os benefícios logísticos ficaram evidentes. Em seguida, vieram os trechos Sul e Leste, atravessando áreas urbanas densas, regiões industriais e zonas de preservação ambiental. Obras complexas, com viadutos gigantescos, túneis extensos e sistemas modernos de segurança viária.
Mas havia um trecho que se tornaria o mais desafiador de todos: o trecho norte do Rodoanel. Esse segmento atravessa uma das regiões mais sensíveis do ponto de vista ambiental, áreas de mata preservada, mananciais e terrenos acidentados da Serra da Cantareira. Aqui, a engenharia precisou dialogar diretamente com o meio ambiente. Foram projetados túneis profundos, viadutos elevados e soluções técnicas para reduzir impactos ambientais, proteger nascentes e minimizar interferências na fauna e flora locais. Ainda assim, o trecho norte enfrentou atrasos, paralisações, mudanças de contratos e desafios financeiros. Durante anos, tornou-se símbolo de uma obra inacabada. Para muitos, parecia que o Rodoanel jamais seria concluído. Mas em 22 de dezembro, esse cenário começou a mudar. Após mais de uma década de obras, o trecho norte do Rodoanel foi finalmente inaugurado, conectando importantes rodovias e fechando um dos últimos grandes vazios logísticos do sistema viário paulista. A inauguração representa mais do que a entrega de uma estrada. Ela simboliza a conclusão de uma etapa fundamental da mobilidade regional. Com o trecho norte em operação, caminhões que antes cruzavam a cidade agora podem contornar São Paulo com muito mais eficiência, reduzindo o tráfego pesado nas marginais e melhorando o fluxo urbano. Os impactos esperados são significativos. Na logística, o ganho é imediato. O transporte de carga se torna mais rápido, previsível e seguro. Menos tempo parado no trânsito significa menos custos, menos poluição e maior competitividade econômica. Para a população, a promessa é de um trânsito mais fluido, especialmente em corredores críticos como a Marginal Tietê. Mas é importante destacar: o Rodoanel não é uma solução mágica. Ele não elimina congestionamentos por completo, nem resolve sozinho os problemas de mobilidade de uma metrópole com mais de 20 milhões de habitantes. Ele é parte de um sistema maior. Grandes obras de infraestrutura sempre geram debates. Há quem veja o Rodoanel como uma conquista histórica da engenharia nacional. Outros questionam os atrasos, os custos elevados e os impactos ambientais. Essas discussões são legítimas. O fato é que cidades do porte de São Paulo exigem soluções complexas, integradas e de longo prazo. Rodovias, transporte público, planejamento urbano e tecnologia precisam caminhar juntos. O Rodoanel é uma peça importante desse quebra-cabeça. Hoje, ao observar o anel rodoviário que circunda São Paulo, é impossível não reconhecer sua escala e importância. Viadutos imensos, túneis modernos, sistemas de monitoramento e quilômetros de asfalto conectando regiões estratégicas do país. Uma obra que reflete tanto os desafios quanto as capacidades da engenharia brasileira. E com a inauguração do trecho norte, o Rodoanel entra em uma nova fase, a de operação plena e avaliação de seus impactos reais no dia a dia da cidade. O futuro da mobilidade urbana passa por decisões como essa. Investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, desde que essas decisões sejam planejadas, executadas e fiscalizadas com responsabilidade. O Rodoanel de São Paulo não é apenas uma estrada, é um retrato das escolhas, desafios e ambições de uma das maiores metrópoles do mundo. Você está no AGV Tech. Aqui, tecnologia, engenharia e grandes obras ganham contexto, história e análise. Produção: Adriano Garcia. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o impacto do Rodoanel, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.